Fala galera, beleza? Fazer um recap de mercado aqui, falar das operações que apareceram hoje aqui, tá? Antes de falar, antes de mostrar as operações, queria falar do operacional, né? Estou montando um operacional aqui com base em várias metodologias, tá? Price Action do Brooks, o Smart Money, enfim, tem outros traders ali que eu estou acompanhando também e estou tentando montar um operacional um pouquinho de cada coisa, tá? Então, o principal, né, a estrutura principal que eu estou usando aqui é do gráfico de 60 minutos. Então, pelo REM, ele é o equivalente ao 81R, então é os 60 minutos. Estou usando uma média móvel exponencial de 27 períodos aqui e uma de 55. Então, coloco o preenchimento, com o preenchimento ele fica essa nuvem aqui, tá? Então, o que significa? Quando o preço estiver abaixo da nuvem, a estrutura principal é de venda, tá? Então, a gente, quando falar, ó, sou vendedor no índice, a estrutura principal é de venda. Então, é porque eu estou olhando aqui nos 60 minutos, ele está abaixo da média dos 60, tá? E aqui, que ele está em cima da média, a gente ainda é vendedor, tá vendo? Ainda é vendedor. Quando que a gente passa para comprador na estrutura principal? Quando abrir e fechar um box aqui, ó, de alta acima da segunda média, né? Tá vendo que aqui são duas médias. Uma tá aqui, ó, e a outra tá aqui embaixo. Que é uma é de 55 e a outra de 27. As duas exponencial, tá? Então, quando passar um box para cima, que ele abrir e fechar, se abrir em cima da nuvem e fechar aqui assim, ó, a gente ainda é vendedor, tá bom? Somente quando abrir e fechar acima da nuvem. Aí a gente é comprador no índice, passa a ser comprador no índice. A estrutura principal, tá? Porque a gente faz compras e vendas no índice. Porém, as compras é uma correção no tempo gráfico maior, tá? Então aqui o tempo gráfico maior é esse aqui que eu uso, uma referência, 60 minutos. Então se você reparar aqui, ó, que ele foi até a nuvem, até as médias, 1.700 pontos. Depois ele caiu aqui, ó, 3.400. Aí ele fez uma correção até as médias, 2.500. Depois caiu, ó, 3.600. Repara que as pernadas são maiores, são mais fortes na queda. Tá vendo? Aqui, ó, 2.800. Dá para fazer boas entradas, boas compras em 2.800 pontos. É ponto pra caramba, dá para pegar um bons trades. Só que olha que a favor do macro, a favor da estrutura principal. Olha a força, olha tanto que caiu aqui, ó, 6.600 pontos. Não foi num dia só, né? Foram alguns pregões. Às vezes ele vai num dia só, mas faz tempo que ele não está andando tanto assim. No começo do ano estava andando bastante, agora ele está dando uma contraída, andando em média aí 2.700, 2.800 pontos por dia. Mas repara que na alta ele vai, segura na região das médias e volta a cair, tá? Então aqui, ó, ele passou, a gente passou a ser comprador no índice. A partir do momento que ele abriu e fechou um box acima aqui das médias, você vê que a nuvem até fica verde aqui, ela até muda de cor, ó, ficou verde. Quando ela tá rosa aqui é vendedor, quando ela tá verde é comprador, tá? E não só porque, que nem aqui, ó, aqui começou a ficar verde, né? Porque começou a ficar verde que a gente já, a estrutura principal é de compra. Não, só quando abrir e fechar um box para cima, igual aqui. Eu uso como referência também a máxima e a mínima do dia anterior. Gosto bastante. Então, eu coloco no gráfico aqui de 5 minutos, de gráfico diário, desculpa, e traço aqui, ó, no gráfico diário, traço a máxima e a mínima. Tira essas linhas aqui, ó. A máxima e a mínima do dia anterior, tá vendo aqui, ó? Então eu tinha como referência aqui no diário a máxima de ontem e a mínima de ontem, para poder trabalhar no pregão de hoje, tá? É que já tem um caso, estaria assim, ó, desculpa. Aí, estaria assim, ó. Não ter que a gente está falando já do esse pregão que já fechou. Então aqui seria a máxima e a mínima de ontem, então na hora que abrir o pregão eu estou com essa referência. Quando estiver próximo à máxima de ontem, região interessante para procurar por vendas.
Quando estiver próximo à mínima região para procurar por compras. Então, eu gosto de traçar essas duas linhas aí para ter uma referência, tá? Então, às vezes eu faço a entrada também pelo gráfico de candle, pelos 5 minutos. Aí aqui, ó, vamos voltar lá no 81R aqui, que é os 60 minutos, com a nuvem. Passou para cá, passou a comprador. Então aqui, esses candles aqui não existia ainda, né? Aqui, ó, pregão, deixa eu ver. Ah, é. Fechou mais ou menos assim, ó. Acho que esse box aqui não tinha. Fechou mais ou menos um box antes desse aqui. Deixa eu... Mais ou menos assim, ó. Fechou mais ou menos assim, tá? Último pregão, penúltimo pregão. Eu tracei aqui a máxima e a mínima do dia anterior. Aí eu peguei o Fibo aqui, ó. Deixa eu arrastar ele para cá para dar para vocês visualizar. Tá vendo? Aí eu traço aqui a máxima, a mínima. Esse pontilhado aqui é o 50%. Aqui é a região de 61 e aqui é a região de 76%, tá? Então eu coloco ele aqui de volta aqui na posição dele, que seria o quê? A região de 61 de retração. O mercado subiu forte aqui, ó. Rompeu, a gente passou a ser na estrutura principal comprador. Seria o quê? Quando ele fizer uma correção até a região 61 aqui, ó, junto com essa região de 76, é um point, é um ponto de interesse. Então toda essa região aqui é interesse para mim estar fazendo uma compra, tá? Com expectativa de romper o topo anterior. Já que a gente já está aqui na estrutura macro, tá vendo? Rompendo o topo só. Então a gente vai esperar uma correção aqui para fazer uma compra com a expectativa de fazer isso aqui, ó, de romper o topo aqui, ó, a máxima de ontem, tá bom? Então eu deixei traçado aqui. Você pode pegar pelo 60, você pode pegar pelo 15, pelo 15 é bacana também. Fazer essas marcações pelo 15 aqui, ó. Então tava mais ou menos assim, ó. O pregão tinha terminado mais ou menos assim. Eu sei que ontem ele abriu o pregão aqui, já abriu caindo e caiu bastante até. Caiu aqui a 1.000 e poucos pontos, tá vendo? Só que eu fiquei de fora, não fiz a venda. Poderia também, se configurasse alguma entrada de venda, você poderia fazer uma venda e tentar carregar até essa região de 61, né? A sua venda. Eu tento carregar no máximo até aqui, ó, região de 61. Que ele fez isso aqui, a expectativa, é ele corrigir. Às vezes ele segura na região de 61, às vezes ele segura aqui nos 50%, ó. Mas a minha expectativa era esperar uma venda aqui na região de 61 para voltar a subir, tá? Então esse é o 15 minutos. 15 minutos é o 41R. Então se você olhar no 15 minutos aqui, ó, ele fez exatamente a minha expectativa aqui, tá? Só que eu não fiz a compra pelo 15 minutos. Eu faço as minhas entradas pelos 5 minutos, que é o 22R aqui, ó. Por que não pelo 15? Por causa do stop, né? Pode também operar pelo 15. Só que o stop aqui, ó, se pegar essa barra aqui, ó, o stop ia ficar 520 pontos, tá vendo? Vai ficar um stop muito grande. Então as entradas eu faço pelo 22R. Toda semana a gente faz um cálculo aí e atualiza, tá? É, essa semana era o 22R, referente ao gráfico de 5 minutos. Olha que entrada cirúrgica que eu fiz ontem aqui, ó. Não só eu, né? Eu, os amigos aí fizeram também. Então aqui, ó. Olha a diferença. No 15 minutos, a entrada, o stop era 520, 530 pontos. Nos 5 minutos, caiu o stop para 300 pontos, tá vendo? 320, mais ou menos. Então, fica um stop mais tranquilo. Então, a gente está com essa estrutura aqui, ó. Eu tracei aqui, ó. Eu tracei pelo 15 minutos, tá? Então, aqui a gente tem a máxima, a mínima
que nesse caso coincidiu em ser a máxima de ontem e a mínima de ontem, tá? Então estou trabalhando com essa referência. Eu gosto bastante de usar como referência, né? A máxima e a mínima do dia anterior. Porque muitas vezes ele falha o rompimento nessas regiões e dá boas entradas, tá? Então o mercado subiu aqui. Peraí, apagar aqui que tá. Aí. O mercado subiu aqui, então ele caiu, chegou próximo aqui à região de 61. Só que você vê que às vezes ele cria uma região de liquidez aqui, ó. Tá vendo que ele criou meio que uma lateralidadezinha aqui, ó. Muitos traders já compraram aqui, ó. Só que o mercado costuma fazer muito isso aqui, criar esses pontos de liquidez, depois ele dá a compra, depois ele vem, estopa quem comprou, pega a liquidez aqui embaixo também, para depois dar uma boa entrada. Então eu fiquei aguardando. Ontem fiquei aguardando para fazer a entrada. Fiz a entrada aqui, ó. Compra aqui, stopzinho aqui embaixo, região de interesse que um dia antes, à noite, eu já tinha traçado essa região aqui como região de interesse para fazer compras, tá? Esse caso aqui ele tocou e já voltou para cima, mas aqui dentro, toda essa região aqui é região de interesse para fazer compras, tá bom? Região de retração desse impulso de alta aqui, ó. Deu impulso, corrigiu até a região de 61, para depois a expectativa era isso aqui, ó, fazer uma segunda perna de alta, tá bom? Eu acabei saindo antes, eu saí com 1.000 pontos nessa compra aqui. Mas a expectativa era lá em cima, topo anterior, ó, 2.160 pontos. Seria o alvo técnico dessa entrada, tá bom? Aí, é que tava com a nuvem ali dos 60 minutos na tela. Então seria mais ou menos isso aqui. Aí, aqui em cima, ele também deu uma boa entrada de venda, que nem eu falei, né? E eu uso como referência a máxima e a mínima do dia anterior para poder fazer entrada. Essas regiões costumam manipular muito. O mercado vai lá, pega a liquidez para depois voltar a cair. Então, eu acabei não fazendo mais nada ontem, né? Parei de operar cedo, mas depois eu observei aqui que deu boas entradas aqui, ó. Região de máxima de ontem, o mercado costuma segurar bastante. Aqui deu um gatilho, ó, de venda. Quando dá essa configuração na região, é bem mais legal. Ele costuma dar mais certo, né? Né? Dois boxes, um do lado do outro aqui, ó, virado para baixo, gatilho de venda. Então aqui, ó, essa venda aqui chegou a andar, deixa eu medir aqui, tá vendo, ó? 1.100 pontos. Olha para ter pego aí mais uns 1.000 pontos. Stopzinho de 300 pontos, tá vendo? Ó? Risco retorno, pouco mais de 3 para 1. Acho que 3 para 1 já é um alvo bem legal, cara, bem interessante. Inclusive o meu risco ganho aqui, ó, e aqui, ó, meu risco ganho, eu já deixo ele configurado para 3 para 1. Tá vendo? Então seria a entrada aqui. Eu acabei não fazendo essa venda aqui, mas se eu tivesse aqui na frente do computador na hora, com certeza eu faria essa venda aqui, ó. Stopzinho, ó, 330 pontos seria o risco e o alvo 3 vezes o risco. 2 vezes o risco já é bacana, buscar 2 para 1, mas 3 para 1 é o meu alvo mínimo aqui, 3 para 1, tá? Teria dado esse tradezinho aqui. Depois aqui ele configurou uma outra venda, que seria o quê? Mesma coisa que eu tracei aqui atrás, ó, esse movimento aqui, ó, tá vendo? Esse deu esse impulso, aí a região de retração aqui, ó, que é esse ponto de interesse do Fibo aqui que eu deixo aqui, ó, região de 61,76, aqui em cima deu uma venda aqui, ó, deu uma venda aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que aí também deu uma venda com essa mesma configuração. Então seria o quê? Ele pegou, deu esse impulso forte de baixo aqui, ó. Deixa eu pegar o meu Fibo aqui. Você pega aqui, ó, a mínima e a máxima desse impulso aqui, ó. Dá a cor aqui.
E você tem essa região de interesse aqui, ó. Seria aqui, ó. Região de 7,6 junto 61, tá? É uma região de interesse de vendas, tá? Aí você vai ver aqui, ó. Ele deu esse impulso forte aqui, voltou, sentiu de novo, segurou de novo na região da máxima de ontem aqui, ó, que é essa linha pontilhada aqui, ó, que foi a máxima de ontem, tá vendo? Então, a região de interesse de venda, tá? Você viu, ó, deu 3 vendas na mesma região. Então, poderia ter dado essa venda aqui, né? Depois deu essa venda aqui, depois aqui deu outra venda aqui mais legal. Essa aqui foi mais legal, eu vou explicar o porquê que essa foi mais legal. Porque que acontece? Aqui, ó, ela também foi uma boa entrada aqui, ó. Então, se ela deu esse impulso forte aqui, ó, deu esse impulso aqui, corrigiu, segurou na região de 61 junto. Essa aqui veio até 7,6, foi até a região de 7,6. Box virou para baixo, a entrada aqui, ó, nesse box aqui, ó, de baixo. Entrada aqui com stop aqui em cima. O alvo técnico seria aqui embaixo, ó, o rompimento dessa mínima aqui, ó. Mas não foi. Depois voltou. Teria tirado na proteção aí, né? Quando anda uma vez o meu risco, já protege no zero. Então aqui, ó, a entrada aqui, ó, esse risco foi até menor, tá vendo? Vou dar um zoom aqui para conseguir ver melhor. 240 pontos o risco. Ah, pagou. Pagou 3 para 1. Eu não tinha medido ontem, não. Tô vendo agora. Pagou. 3 para 1. Então deu uma boa compra aqui, no início do pregão. Peguei um pouco mais de 3 para 1, né? Peguei mais ou menos 3 para 1 também aqui nessa compra. Peguei 1.000 pontos. Depois deu uma venda aqui, ó. Puxar esse cara para cá. Deu uma venda aqui, a gente pegou 3 para 1. Não peguei, tá? Mas teria pego 3 para 1. E aqui eu medi agora. Não tinha visto ontem, vi agora. Também pagou 3 para 1. Que o risco era 240 pontos. Andou 720 seria o nosso alvo de 3 para 1. Andou um pouquinho mais aqui, mas esse seria o alvo de 3 para 1, tá? Aí aqui, ó, deixa eu apagar aqui que já está começando a ficar bagunçado aqui, negócio poluído. Por que que eu falei que essa venda aqui, ó, seria mais legal que essa aqui, ó? Porque no Smart Money, quando a gente estuda o Smart Money, eles falam que o mercado é muito manipulador, ele vai buscar liquidez. Seriam os pontos que a maioria das pessoas coloca o stop, entendeu? Então, por exemplo, como assim? Aqui, ó, o cara vendeu aqui, eu se tivesse vendido aqui, colocaria meu stop aqui. Você entendeu? Cara que segura por um alvo muito grande, cara que opera num tempo gráfico maior, cara que opera 60 minutos, 15 minutos, cara que vendeu aqui assim, por aqui, tá com o stop aqui em cima. O mercado ele vai lá, ó, só pegar liquidez, ó, estopou todo mundo que tava com o stop aqui, ó, para depois voltar a cair, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente observa aqui também. Então aqui, ó, por que que aqui seria uma venda mais legal? Porque ele veio aqui e pegou liquidez aqui em cima. Olha lá, foi acima. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de você ter aquela sensação, falar, caramba, mano, filha da mãe, só foi lá me estopar para depois o movimento seguir. Parece que fez de propósito, mas ele faz isso de propósito mesmo. Faz uma venda aqui, buscando um alvo muito grande, ele vem, pega o stop da galera aqui em cima, pega a liquidez para depois ele ir, tá? Então, aqui essa venda aqui, ó, o risco seria 275 pontos. O alvo de 3 para 1 também pagou até mais, né? 825 pontos. Eu, se tivesse feito essa venda aqui, eu ia buscar esse fundo aqui embaixo, tá? O alvo técnico para mim seria aqui, ó. E foi bonitinho. Nessa venda aqui não foi, não teve força. Então ele deu um impulso forte, corrigiu, correção profunda até a região de 7,6, 161. Aqui a expectativa era romper o fundo anterior, esse fundo aqui.
não rompeu, não teve força, ele foi lá em cima pegar a liquidez, abastecer, né? Encher o tanque para ter força e romper aqui, tá bom? Então, lembrando que aqui essas vendas aqui deu boas vendas, três boas vendas aqui em regiões, né? Região que eu gosto aqui, ó, máxima de ontem. Toda hora eu pego errado aqui, ó, o quadradinho aqui, ó, máxima de ontem, tá? E na mínima também funciona, mas lembrando que a gente está fazendo operações contra a estrutura principal. Por quê? Porque a estrutura principal, como já falei no início do vídeo, é nos 60 minutos, é o macro, é nos 60 minutos. Então você vê que os alvos aqui, ó, nos 5 minutos do REM, você consegue ver que os alvos são muito, ele vai muito mais rápido, muito mais forte quando é a favor do macro. Por exemplo, essa compra que eu fiz aqui, eu não peguei tudo isso, mas se eu tivesse segurado, olha o tanto que ela chegou a andar, 2.600 pontos. Aí eu falei, ah, aqui deu boas vendas, mas olha o tanto que andou essa venda aqui, ó, 1.100. Quer dizer, 1.100 da entrada aqui da compra, ó, para 2.600, a compra a favor do macro foi mais do que o dobro. Você entendeu? Então, quando fizer entradas contra a estrutura principal, procurar não alongar muito, com uma expectativa, não ter uma expectativa muito grande. E se você diminuir aqui, ó, colocar no 15 minutos, você vai ver que ele ainda está numa estrutura de alta. Então, a expectativa dele, ele cumpriu, que era fazer isso aqui, ó. Pulso, corrigiu, rompeu o topo. Então, essas vendas que a gente teria feito aí em cima seria buscando uma correção aqui com expectativa do mercado fazer isso de novo. Por quê? Porque está a favor da estrutura principal. Tá bom? Espero que tenha gostado aí e quando tiver algum outro vídeo aí, alguma novidade, eu passo aí para vocês. Falou, galera. Um abraço. Fui.